O que eu acho, assim, que precisa ter um pouco de cuidado é na hora de você analisar todas essas provas. Certo. Se você pegar, tem caso que o DNA é certeiro. Tem um caso famoso nos Estados Unidos que o marido chegou em casa e encontrou a mulher e as 2 filhas, ou 3, mortas, foram estupradas e mortas. E o indivíduo também era muito desleixado, né? Era um cara que era parente. Ele trouxe esse indivíduo para morar com eles. Esse cara já estava com um comportamento estranho, né? Assim, meio atrevido sexualmente. A mulher falou, eu não quero esse seu primo aqui, não me lembro agora o que que é, eu não quero esse indivíduo aqui. E aí, tanto ela insistiu que o cara falou, cara, você não pode mais morar aqui, não dá certo, porque você não respeita, você fica olhando a mulher, que você quer olhar. Bom, o cara saiu, só que ele não se conformou. Ele voltou num dado dia lá, que ele sabia que o marido não estava lá, estuprou, e eram crianças pequenas. Putz. A menina, acho que uma delas devia ter 3 anos, 4 anos. Ele estuprou as 3 e matou. E ele ainda pegou, foi se limpar, pegou um pano, uma toalha no banheiro e largou lá. Tá. É a tal história, de você analisar o caso. O que foi encontrado? Numa das garotas, a menorzinha, foi encontrado um pelo pubiano na região genital dela. Meu, como é que foi parar aquilo ali? Aí pegaram esse pelo de quem é? É do indivíduo. Entendeu? Você vê que não dá. Como que você explica isso? Tá certo que o tempo todo a gente tá perdendo pelo, cabelo, saliva, pele. O tempo todo. Nossa, se a gente fosse fazer um exame aqui acurado, mesmo, a gente ia levantar aqui de zilhões de pessoas que passaram. Aqui tem tá tudo, eu tô esfregando a mão. Quantas pessoas? Eu mesma, tô falando, é saliva que sai, tá caindo o meu cabelo, pelo, sai mesmo. Agora, veja, isso é uma prova contundente, é difícil você explicar como é que um pelo pubiano, numa menina que foi abusada sexualmente, tá ali na região genital. Como é que você explica isso? Ele veio voando porque teve um contato. E essa criança tinha que estar nua, né? Para acontecer isso. Tá? Mas tem casos como esse, por exemplo, que eu estava falando, que foi um caso verídico lá do Nordeste, de repercussão. Eu fui para Tocantins, Nordeste não. Eu fui para Tocantins, estava bombando lá. E eu fui contratada para ser assistente da defesa. O marido estava sendo crucificado lá. Por quê? Eles montaram toda a investigação e a acusação em cima daquele único dedo da mulher que tinha o material do marido. Agora, os 9 dedos onde tinha material do namorado, do amante, né? Foi ignorado. Foi ignorado. Então, às vezes, a condução das coisas são tortas. Aí eu fui explicar, porque ninguém estava sabendo. Eu falei, gente, isso aqui, para eu pegar um DNA, o fato de eu tocar, eu posso estar com o material do delegado. O fato, uma pessoa que tem intimidade, marido e mulher, ou lá com o namorado, o fato de você coçar, de você abraçar, de você apertar a outra pessoa, até durante a relação, tal, qualquer coisa assim, você já está com o material. Exato. Entendeu? Então, por isso que você precisa analisar como é que só é a probabilidade que ela tenha material do marido maior do que do namorado. Só que ela se relacionou numa quinta com o marido, ele viajou. Na sexta, ela falou, vem pra casa. Trouxe o namorado lá pra dentro. E se relacionou com ele. E não foi só sob as unhas. Ela tinha material do amante na região genital, vagina e ânus. Então eles tiveram relação, tinha material do cara de monte, não quer dizer também que ele tenha matado. Sim. Que ela apareceu morta. Facada, uma única facada no pescoço. Que ele fez ainda por cima ele enrolou ela e deu a facada. Né? E aí a gente conseguiu provar que não era. O marido estava em outro lugar, tal. E a coisa estava sendo conduzida para isso. E o caso de estupro, de acusação de estupro, por exemplo, esse do Daniel Alves que aconteceu, foi a testemunha o testemunho da vítima, câmera, né? E foi encontrado material genético nela dele. E inclusive no lavatório. Ah, é? Foi encontrado material genético dele, líquido seminal, sêmen. Ou seja, sim. Ele estava no local, ele tiveram sexo. Fizeram sexo. E como você determina que foi foi contra a vontade? É o testemunho da vítima ou... Num primeiro momento, vale agora, é isso que eu vou falar, a palavra da vítima. Tá? Por quê? Porque muitas mulheres chegaram, a gente já vem de uma história que a mulher ia contar isso, que sempre é algo muito ruim, porque você se expõe, claro. A pessoa já está humilhada. Aí ela chegava numa delegacia que tinha só delegados, homens. Então aqui, lá na década de 80, por exemplo, já se criou a delegacia da mulher, e isso em outros países. Então, num primeiro momento, vale a palavra da mulher. Isso não quer dizer que não vai ser investigado. Porque a gente sabe que tem gente que mente. Né? Não é porque é mulher, ela é mulher, caso do Neymar, então lá, né? Claro, ela está sempre... que acusou, Não, né? tem vários casos.
Entendeu? Tem vários casos que a mulher BBM acusa. tá cheio disso. Tá cheio. E outra, mulher que acusa o marido, abusava dos filhos, aí entra alienação parental. Então, parental tem um monte de coisa. Então tem que ser investigado. O fato de aceitar a palavra da mulher não quer dizer que isso não vai ser investigado e que não tenha que ter prova. Isso é para o início da investigação. O início da investigação. Tá. O que aconteceu lá no Daniel? Primeiro que tem um protocolo novo lá na Espanha, muito interessante. Novo isso? Sim, foi estabelecido que desde o cara que trabalha lá na boate ou na casa noturna, ele já tem o preparo. O que aconteceu? O cara viu que ela estava chorando e tal, foi lá e ele tinha uma câmera, como agora os policiais estão usando. O segurança. Não sabia então, disso. enquanto ele falou assim, o que houve? Ela já contou a história. Tá gravado, tá filmado, tá gravado. Ela contando para ele. Ela contando para ele. E ela mantém essa história tal até o final. A gente não sabe exatamente, mas o que é que a gente está sabendo? Porque eu comentei sobre esse caso, a gente levantou o que tem lá. Ela está ferida no rosto, nos joelhos, porque ela diz que ela foi lá para conversar ou para qualquer coisa com ele. Para dar uns beijos, para dar uns beijos, um amasso e combinar qualquer coisa. Não interessa. O que ela não queria é o resultado que aconteceu, teve. porque ele chegou e falou. Posso falar? Claro. Certo? Então, assim, ele primeiro trancou a porta e falou pra ela, me fala... Eu não entendi. Era ela um entrou banheiro no banheiro ou um cubículo? Não, um banheiro. Um banheiro total. Não é aquele cubículo pequenininho. Não é um cubículo, é um banheiro. Tá. Ele fechou e falou pra ela, me fala que você é minha putinha. Tá. E provavelmente ela não deve ter gostado disso, ela tava pensando que fosse uma outra maneira, né? E aí ele já tacou um tapa na cara dela e obrigou ela a ajoelhar. Então ela estava com os joelhos. Ela estava com os joelhos machucados. Se fosse consensual, não teria essa. Não teria isso. Ela disse que ele a obrigou a fazer sexo oral, depois virou ela e manteve relação sexual até a ejaculação. Sim. E sem preservativo também, né? Diz que ela está tomando lá uma série de coisas. Agora, isso vai ter que ser provado. O que a gente tem de informação é que é isso. Realmente as lesões foram constatadas. Lesões, inclusive, na região genital. E agora está em investigação. A história dela está muito coerente. Se fosse sexo consensual, poderia ter lesão também? Sempre tem lesão. Se for uma relação, por exemplo, anal, sempre vai ter algum tipo de lesão. Tá? Sexo, deixa. Só que num caso de um estupro, as lesões são muito maiores. Porque você não está aceitando aquilo. A mulher ela não está querendo fazer aquilo. Então tem lesão tanto na região genital como pelo corpo. Porque quando você vai examinar uma pessoa que é vítima de estupro, não são só as lesões na região genital. Porque você tem que conter aquela pessoa. Tem que segurar o braço. Você tem que segurar. Então você tem lesões nessa região do braço, no peito, na parte interna das coxas. Entendi. Tudo isso você tem que analisar. porque é um sexo que não é consensual. E estupro, gente, não é sexo. É claro agressão. É agressão. A gente precisa separar muito bem isso. Né? Então, tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem que examinar tudo isso, que também acontece. Né, de homens serem agredidos sexualmente. E no caso do Daniel, se ele porque ele deu várias versões. Isso aqui, também complicou. Isso complica, né? Porque aqui no Brasil o que falam é que você pode mentir à vontade, que você pode mudar a versão. Essa é uma coisa ruim aqui do Brasil. No Brasil, o investigado não é nem obrigado a comparecer. Você pode ficar mudando toda hora. Eu me esqueci. Mas, e lá não. Lá... Sabe o que é o ele ponto? Vai mudar, mas isso pesa aqui. Pesa? Pesa. Não, aqui também? Pesa. Tá mentindo? Pesa. Tá mentindo? Como é que é? Você não conhecia a moça. E ele ainda caiu nessa. Depois conhecia. Aí, não, eu vi. Aí não teve sexo. Mas depois teve. E depois foi consensual. Exato. A história dele. Então o negócio começa. Espera um pouquinho. Né? Tá complicado. E isso aí pesou bastante lá, viu, pra juiz. Porque a primeira coisa que ele falou, assim, não, eu nem conheço. Eu não vi, eu tava lá, mas... Se ele falasse, realmente transamos, mas foi consensual, seria diferente. No caso aí, como ela tá acusando... Mas já seria um ponto mais, né? Porque mas ele começou negando. Fala que nem conhece. É a mesma história do Cuca, gente. Do Cuca? Cuca, sim. né? Cuca. Que susto. Né? A gente falando de sexo anal e tal, ela falou Cuca, eu falei, ué, meu cérebro... Não, é porque mas o dele foi... a mulher pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Mas eu já tô associando. O Cuca foi a 89, mas qual foi a primeira coisa? Que ele falou. Eu não tive sexo. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Envolvido. Eu não fui condenado. Aí o segundo, eu não fui convidado. Não condenado. A vítima não me reconheceu. A vítima não me reconheceu. Depois,
eu não pude pagar um advogado bom, então por isso que estava envolvido. Quer dizer, a história foi melando. E a história apareceu. Tinha sêmen dele lá, dentro da vítima. Sabe o que acontece? O indivíduo, ele ainda começa com esse discurso. Se fosse há 30 anos atrás, 40, as pessoas dizem, mas hoje, pega. Ele chegou e falou assim, como é que eu vou saber que a menina era menor? A menina é do tamanho de um armário. Eu vi no depoimento. Ele falou isso? Falou. A menina é do tamanho de um armário. Eu vou saber que ela tem 13 anos? Gente, pelo amor de Deus, a menina foi lá, sabe pra quê? Ela estava na recepção pra pegar a camisa com a estatura. Os 3 levaram ela lá pra cima, no quarto. E o pai foi atrás e pegou todos eles. Não foi o namorado? Não, o pai estava lá. Parece que o namorado ficou na porta. Eu não sei se mas o pai é que entrou. Foi o pai que entrou? Foi o pai. Se o pai não entrasse, então... Então foi isso que eu achei estranho, porque ele falou tudo isso e depois a versão a gente viu que não era nada disso, não era nada disso. Agora, ele não respondeu por estupro. Porque ali a lei é diferente? Né? Ali parece que foi atentado violento ao poder. Acho que eles tentaram se aproximar. Hoje não tem. Foi revogado. Hoje é tudo estupro. Na época era... Mas atentado violento ao pudor era diverso da conjunção carnal. Estupro era só quando tem conjunção carnal, quando tem penetração. Mas no caso deles vaginal. não tiveram? Me parece que não, mas foi encontrado sêmen nela. Então. Mas não necessariamente na região genital, não precisa ter. Eu imaginei que se ou encontraram... na boca, sexo oral, não era considerado estupro naquela época. Porque ele tinha falado que só tinha olhado, ele só estava presente no local, então, ele só não tinha ficou participado. Olhando, né? E não fez nada também. Mas no final das contas é isso. Isso. Rolou então... Que rolou. Isso tá nos autos mesmo, tá no processo. Tá. E o Fantástico foi Fantástico? Ou foi algum desses jornais da Globo aí fez uma entrevista, os caras foram cavar lá, né? Conversaram com a promotora, tudo. Sim, ela falou, não, ele foi condenado a 15 meses. E o papo também que a vítima não reconheceu dele é mentira, ela reconheceu sim. A promotora. E como que tinha essa versão, então? Que era, mas aí é que tá. todo mundo isso assumia pega como mal. verdade. Isso pega, entendeu? É melhor o indivíduo chegar e fazer uma meia-culpa e falar, gente, sabe, isso tá na minha vida, eu me modifiquei, né? O discurso, porque hoje pega. Hoje pega. Se o cara fizer um comentário misógino, a menina é um armário, não interessa, pô. E daí? O que tem a ver? Você vê uma certa... É um comentário desnecessário, né? E pejorativo. Desprezo. Né? Esse tipo de coisa não pega. O do Robinho também. O Robinho foi sério. O Robinho pegaram na gravação do Pegaram carro. na gravação. Eu vi o vídeo dele falando, tá vendo? Vídeo? Sim, gravação do celular. Ele Achei que era mostra, áudio. tava aquele grupo lá, ele mostra e fala assim, vou lá também. O que você precisa mais? É que o carro, que eu acho que é um Volvo, né? Não sei. Não sei, grava tudo. Ah, é? E ali foi um Que país sexo... que foi? Foi na Itália, e a menina, ela não era italiana, ela era albanesa, alguma coisa assim. 19 anos, foi um estupro grupal, né? Sei. Porque tinha ali vários homens, não era só ele. Mas não era menor. Ou era menor Não, também? acho que ela tinha 19 anos. 19 anos. Tem, né? Desculpa. Tinha na ocasião, 19 anos, porque já passou bastante tempo. 19 anos. E ele na tá ocasião. Aqui. Ele tá aqui. Agora não estão brigando. Não vai ser deportado, porque pela lei da... Brasileiro lá. Não, agora o que estão brigando é para que ele cumpra isso aqui. Aqui, né? É o que a Itália espera. Mas o que vocês acham? Normalmente o Sei, Brasil não segue tem isso. mais condição de Que ver. Eu acho que não. Não, né? Caramba, que coisa. Pelo andar. Gente, isso precisa mudar. O que precisaria mudar hoje em dia? O que é o básico? Assim? Primeira coisa. Olha, casos de violência doméstica, de estupro, tirando aqueles casos em que o indivíduo tem algum tipo de transtorno, que nós temos, mas é muito pequeno. Certo. Olha, desde crimes graves, nossa, o cara entrou lá e matou todo mundo, depois se matou. Isso aí é o mínimo, dentro do universo da criminologia e do histórico aqui do país e de outros países. Então, excetuando esse caso, todos os outros, principalmente violência doméstica e violência contra a mulher, que aí a gente coloca o estupro, é cultural, cara. É cultural. Cultural. Junto com uma personalidade do indivíduo, que, né, um caráter que já não é, né, muito bom, tá ali duvidoso. Então, isso a gente muda com educação. Claro que são N fatores. E pra gente cuidar de algo que tem N fatores, você precisa de N frentes para lidar com isso. Agora, a educação é um deles. Claro. Dos dois lados. Dos dois lados, sim.
Sabe por Quando que eu falo isso, depois eu vou falar um negócio. Quando eu comento isso, são dos dois lados. E a gente precisa dos homens também. Quando a gente começa a falar isso, fala, você não gosta dos homens. Não, pelo contrário, adoro os homens. Adoro esse universo masculino. Eu tenho um filho, adorei, gosto de ter um menino e tal. É um negócio legal. Mas a gente precisa também dos homens e das mulheres, porque tem mulher que ela reproduz todas essas coisas que a gente fala. Sexismo, machismo, a mulher faz isso. Então é assim, não. Pro menino, tudo. Pra menina, culpa. O menino pode tudo. Então ele vamos pode lá, paquerar, doutora. ele pode... A mulher passa isso hoje pro em dia, você tem filho, eu tenho filho. Sim. O que você fala pra um moleque, pra um jogador de futebol, o cara que não tem mais como falar, eu não tava sabendo, porque hoje em dia a informação tá aí. O que você fala hoje em dia? Tomar cuidado com o quê? Pra você não cometer um crime, não fazer... Qual é essa linha que não dá pra passar? Pro cara saber, assim, falar bem diretamente. Sim. Quando você sabe que você tá passando a linha? Pode parecer básico pra mim e pra quem tá aqui, mas pra pessoa que tá em casa, de repente, não é. Ensina pro pessoal que linha é essa. Respeito. Tá? Educação, claro. Mas é respeito. Então você vai ser educado a respeitar. Porque a mulher... o homem, ele vive a sexualidade de uma maneira, a mulher é outra. A gente não vive da mesma maneira. O homem é muito mais visual, né? Tudo aquilo. Mas também não existe, isso é o cara incontrolável. A não ser que você tenha um transtorno, cara. Dá pra segurar o tesão. Tá? Essa Não história vem com aqui esse papinho, né? Não cola. Não cola. Tá? Porque muita mulher fala isso, filha, você que tem que tomar cuidado, porque o homem não consegue se segurar. Nossa, veio aquele desejo, ele tem que partir pra cima e comer aquela mulher de qualquer jeito. Não é assim. Você se controla assim. Porque a mulher também tem desejo. Pô, eu posso achar um cara e falar, nossa, que cara, né? Interessante, bababá. Agora, eu tenho que pensar aqui. O que eu vou fazer? É recíproco? Não é? E a mulher, ela tem uma coisa que é diferente. Ela pode estar interessada, ela pode seguir lá pro quarto, lá pro motel com você. Isso é Se o cara tiver, por exemplo, bafo, ela vai lá... Ela pode desistir a qualquer Ela momento, não é pode- assim? Mas ela Exato. veio comigo até o quarto. Não, então mas ela ela tem- tirou a roupa. Mas ela pode decidir Exatamente. em algum momento falar, não quero mais. Por exemplo, eu tô lá animada, quero sair, quero ter um sexo casual, a gente tem que estar discutindo isso. A mulher hoje tem liberdade pra isso. Claro. Ela acha o cara interessante, ela sai. Sabe, parece uma coisa boba de eu falar, pô, o cara tem mau hábito. Não, o cara chega e dá um tapa na tua cara. Você fala, pô, não é isso que eu quero. Ou o cara, fala que eu sou o cara sua tem um puta. símbolo nazista em cima da cama. Exatamente. Tatuado. Tatuado em... O tem um- pênis, né, a expectativa de um pênis grande é um pênis pequeno, a expectativa de um pênis pequeno é um pênis grande. Ou é uma com borda recheada de catupiry. Então... Ela pode falar... Sim, não. e a mulher tem isso, cara. A mulher tem. O homem, quando ele tá pronto pro sexo, ele vai. É aquela história que fala, né? Acho que Não, mas eu já não. desisti também. Mas, claro, Já tem coisas desisti. que você desiste. Tem umas horas que... Mas não desculpa, é- doutor. Tem hora que Tem você hora que chega e fala, você meu, fala, não acho, deu, que, né? acho que não. Vamos... Não é? Vamos só comer uma coisinha aqui, pedir um iFood? Exato. Então, É. mas se o homem, que ele é muito mais... Tem os esse papo- hormônios, não, tem os esse papo- hormônios estão muito mais... Espera-se, fáceis, né, que- Claro. Não que seja algo incontrolável, mas o homem tem mais esse lance mesmo, de visual e tal. Ele pode chegar e falar, não dá. por Isso que aqui que a não mulher- dá. Agora, a mulher, ela tem muito disso. Então, o homem precisa aprender que a mulher, ela pode dar um tilt e falar assim, não quero mais, não é isso, vamos conversar. Cara, é isso. Você tem que aprender a respirar. O que é isso? Educação. Primeiro dentro de casa. Essa história também que a culpa é da escola, a culpa é da sociedade. Não, porque a família, eu estou passando os valores que eu também estou sendo bombardeada. Eu estou nessa sociedade aqui. E moral e costumes tem bons e tem ruins. Então uma mulher que passa para a filha, olha, sabe, não se olhe, não se toque. Não, mulher não pode. O menino tudo bem, que é uma coisa mais externa, tal, né? A genitália é externa. O menino, tá, né? Segura as tuas cabritas, que o meu, né, bode tá solto. Tem muito disso. Eu vejo mulher repetindo isso. Sério? Então é algo... Sim. Então tem responsabilidade. Tem que estar todo mundo consciente. Não é só o homem. A mulher, eu acho que é pior ainda, uma mulher misógina. Que ela faz a filha, ou ela se acha, suja. Ela não gosta da sexualidade dela. Como é que ela vai lidar com isso? Ela não se pode dar o Agora tem uma prazer. pergunta mais complicada ainda. A gente está falando ainda de sexo casual. Você não conhece uma mulher ou uma mulher não conhece o cara? Sim. E namorado e casado? É a mesma coisa. Mesma tem muitas coisa. mulheres Não tem? que são estupradas, faz parte da violência doméstica.
E outra, tem indivíduo Sabe? que ele leva... É? Tem indivíduo que leva a mulher a práticas sexuais que ela não quer. Não, vamos tentar lá, homenagem a truar. Se ela topar, problema dele. São maiores de Claro. idade, o que o cara tá fazendo lá, problema dele. Mas se ela falar, não quero. Tem muita mulher que ela cede, ela faz isso por quê? Porque ela quer preservar o casamento, ou porque depende economicamente do indivíduo, ou porque como é que ela vai falar isso? Gente, eu não quero mais ficar porque ele me obriga a ir na casa de swing. Ela tem vergonha de falar isso. É porque a família vai falar. Então a coisa é complicada. Por isso que a gente fala, o buraco é mais embaixo. É um negócio que você tem que observar tudo isso.